Aqui está como Ah, ao a gente vivo. já está no ar. Peraí, a gente está no ar, mas não está aparecendo aqui. Tem certeza que a gente está no ar? Eu acabei de entrar aqui no YouTube normal, também estou vendo como. Não está nada, não. O pessoal está falando. Ah, agora foi! Gente, vamos lá. Boa noite a todos. Obrigada por esperarem a gente aqui. Corrigiu o nosso errinho de conexão. A gente teve um trabalhinho a mais com o streaming aqui entre o Zoom e o YouTube. Mas, como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, e a gente está ao vivo para fazer direito mesmo. Obrigada por vocês terem esperado e obrigada por terem acompanhado o projeto LGPD Experience até aqui, terem acompanhado diariamente as lives, porque estamos começando a nossa 5ª edição. Isso mesmo, gente, 5ª edição do projeto. É uma felicidade enorme estar chegando nesse momento, estar aqui com vocês. E esse projeto existe, obviamente, porque vocês acompanham com muita força e com muita força de vontade, com muitas dúvidas, muitos questionamentos, e fazem com que ele vá se movimentando, com que ele vá ganhando uma dimensão maior, quando ele vá ganhando corpo e trazendo mais seguidores. Então, minha eterna gratidão por chegarmos aqui a essa 5ª edição. Começamos com as lives hoje, com o nosso super convidado, Léo Farias, e vamos até o dia 7 de maio com lives diárias, sempre às 10 da manhã comigo e às 6 da tarde aqui com o convidado no YouTube, para no dia 8 fecharmos a 5ª edição com aquele super workshop gratuito que ocorre de 9 da manhã às 6 da tarde. Isso mesmo, galera. 9 horas de imersão direta em LGPD, comigo e outros profissionais que trabalham na área, para ensinar vocês por onde vocês devem começar a trabalhar nessa área, do que se trata a Lei Geral de Proteção de Dados, quais são as ferramentas práticas, quais são as ferramentas teóricas, quais são os principais desafios e o que o mercado tem a oferecer para o profissional dessa área. Então, para você que ainda não se inscreveu no workshop do dia 8, entre no professoraraquelrinaldi.com.br, sem o www, gente, é professoraraquelrinaldi.com.br e faça a sua inscrição, porque é lá na plataforma Zoom e as vagas são garantidas para quem fizer a inscrição e são limitadas, né? Então, sempre tem alguém que fica de fora. E para quem ainda não baixou o e-book, também podem baixar gratuitamente no professoraraquelrinaldi.com.br/manual LGPD. Um e-book bem bacana para vocês também tirarem suas principais dúvidas e começarem a estudar a Lei Geral de Proteção de Dados. E o convidado de hoje, boa noite, Léo, tudo bem? Quero Olá, agradecer professora Raquel. imensamente aí você ter aceitado o meu convite de participar do projeto LGPD Experience. Você que é CEO da Agência de Conformidade e Proteção de Dados, fala um pouquinho para a gente de você, fala um pouquinho para a gente da agência também, como é que você atua na área da LGPD. E bem-vindo à casa, viu? Olá, professora Raquel, obrigado. Boa noite a todos. Eu espero que todos estejam bem, saudáveis. Obrigado por prestigiarem o evento. Vou falar aqui rapidamente sobre mim, sobre a CPD. Eu sou engenheiro químico, auditor líder na 9001. Sempre trabalhei com norma técnica, desde lá, talvez de 2000, quando eu passei pela Varig. Então, assim, tem muito tempo que eu já tenho o hábito de trabalhar com norma. Então, assim, realmente é um ambiente que eu me sinto muito à vontade. E agora, com a LGPD, surgiu oportunidade, surgiu, de fato, alguns fatores contribuíram e foi criada a Agência de Conformidade e Proteção de Dados, a ACPD, e a proposta da ACPD é que todos os nossos produtos sejam oferecidos com base justamente nas normas técnicas. Então, a gente tem alguns produtos como capacitação, mapeamento de risco, adequação, certificação. Lembrando que esses dois últimos eles são conflitantes. Quando uma empresa ela adequa, ela não pode certificar, e quando ela certifica, ela não pode adequar. Mas é um prazer Ah, não imenso. sabia disso. Tem conflitos de interesses, então, por boas práticas de mercado, ou uma coisa ou outra, elas não são impeditivas, né? Uma mesma empresa pode ter no seu leque todos esses produtos, mas você não pode fazer as duas numa mesma organização por conta de conflitos de interesse. Mas parabéns, professora, pelo sucesso aí do projeto LGPD Experience.
e as tuas ordens aí, por onde você quiser começar. Me conta um pouquinho mais da agência, como é que ela tem atuado junto à LGPD, quais são as principais funções, antes da gente entrar no tema da live, porque eu tenho certeza que o pessoal está curioso. Sim, pois bem. É uma coisa muito legal que aconteceu no final do ano passado. Nós assinamos um acordo de adequação e capacitação de uma das maiores universidades aí da América Latina, que é a UERJ. Então, a ACPD ela está fazendo parte ativa aí, tanto da formação do comitê quanto da capacitação desses servidores, e envolve, o desafio é imenso, já que envolve todas as unidades. Então, envolve hospital, envolve maternidade, envolve colégio, envolve universidade. Então, tem dado pessoal sensível para tudo que é lado. Dos cursos que nós temos, a gente tem alguns produtos, inclusive, passam sempre por melhoria contínua. A gente tem produtos que são produtos de prateleira, como, por exemplo, LGPD do zero à publicação da lei, que fala sobre todo o histórico, né, da privacidade, que realmente às vezes é importante a pessoa ter isso como base, ao invés dela simplesmente mergulhar direto numa norma. A gente tem um curso dedicado a uma norma, que é a 29.100, que a gente já vai falar um pouquinho mais sobre ela, que é a estrutura da privacidade, que eu considero que seja a norma de entrada nesse universo de normas técnicas. A gente tem curso também da 27.701, e aí acaba envolvendo outras normas, que é a 27.002. E, por fim, a gente tem um curso grande que engloba todos esses cursos, que é um curso aí para mais de 25 horas. Com relação à análise de risco, é importante, né, a gente vê como uma etapa anterior à adequação, até para saber o momento de maturidade das organizações, saber se ela já tem algum processo que ela tenha adotado alguma norma técnica, se porventura ela já tem algum sistema de gestão, seja da qualidade, seja do meio ambiente, ou alguma coisa nesse sentido. E aí acaba sendo uma das vantagens das normas, quando elas são adotadas. Você pode adotar sistemas independentes, ou você pode simplesmente fazer a fusão desses sistemas de qualidade com de segurança da informação, por exemplo. E o processo de adequação, o que a gente propõe ao mercado é que ele seja, obviamente, multidisciplinar, levando em consideração o jurídico, o TI e as normas técnicas. Então, assim, é todo mundo de mão dada. É um processo longo, normalmente. Essa história de adequação em um mês, em 2 semanas ou em 48 horas, como eu já vi aí em Mercado Livre. A gente andou conhecendo o Pai Farofa, né? Ele reza a lenda que ele traz a pessoa amada em 3 dias, mas ele adequa como empresa LGPD em 48 horas. Como ele faz isso, eu não sei. Gostaria de saber. Vou até ver se ligo para aquele número do cartaz um dia desse aí qualquer, que eu não tenho o que fazer. Estou sempre muito ocupada, mas um dia eu ligo para saber quem é esse sujeito. Mas reza a lenda que faz. Exatamente. Então, assim, é um processo longo, então é importante que, minimamente, tanto quem vai participar do comitê da implementação da adequação, como colaborador de uma organização ou prestando serviço, que você esteja bem fundamentado para que as suas soluções sejam eficazes. E, por fim, uma informação também bem relevante a respeito da CPD é que nós demos entrada no Inmetro, solicitando justamente que o Inmetro crie um projeto de certificação na 27.701, que oficialmente não tem nenhuma empresa acreditada ao Inmetro para certificação na 27.701 no Brasil ainda hoje. Isto é algo que deve demorar alguns meses, mas a CPD foi a pioneira, então está tramitando lá no gov.br, e isso é uma informação relevante também. E para o pessoal que está assistindo, se quiserem fazer uma adesão à agência, fazer parte de algum comitê ou se inscreverem na agência, existe essa possibilidade? Então, na agência, atendendo alguns pedidos, a gente criou uma estrutura de um fórum público. A ideia ali é que as pessoas estejam livres para debater sobre os assuntos da ACPD. Eu faço parte de alguns comitês que ou são espelhos da ISO ou da própria ISO, como o de inovação. Então, quem tiver interesse em se aprofundar em norma técnica, em fazer parte de comitê, pode me mandar mensagem. Normalmente, eu encaminho o nome da pessoa lá para o secretariado desses comitês, e a gente consegue também
fazer com que essa pessoa esteja mais próxima ainda dessas normas técnicas. Entendi. E qual é o endereço que a pessoa tem que acessar para poder conhecer a CPD? Então, é www.acpdbrasil.com. E aí eu faço um convite para vocês também, que o site ele tem algumas partes bem interessantes, bem legais, como a parte de notícias, que a gente sempre tenta trazer alguns assuntos relevantes e novos ao mercado, principalmente trazendo essa visão de norma técnica. A gente também tem uma parte de Quero Mais, então lá é possível encontrar essa sopa de letrinhas e números das normas, elas também estão lá, com links direto para a BNT, para ISO. Então, o site está ficando bem grandinho, aí, com informações bem relevantes. Quem tiver a oportunidade, a gente vai ficar feliz e agradecer aí a visita. Com certeza, o pessoal terminando a live vai dar um pulinho lá, vai visitar, sim. Agora, entrando aqui no tema que a gente escolheu para conversar hoje sobre normas técnicas, eu considero esse tema, principalmente para o pessoal do jurídico, um tema meio tenebroso, sabe? Porque o pessoal do jurídico pega a LGPD e acha que a parte normativa é somente a Lei Geral de Proteção de Dados. E daí, quando lê a LGPD, fica confuso, porque a LGPD fala, mas não fala, né? Ela deixa muitos pontos em abertos, alguns para a NPD colmatar, porque ela ainda tem que falar sobre muitas questões, e outros, como, por exemplo, a questão das boas práticas, né? O sujeito não sabe de onde ele vai tirar a ferramenta, onde ele vai tirar os mecanismos para resolver ali as boas práticas, as medidas técnicas e administrativas que são necessárias, as salvaguardas. Então, confesso que para o jurídico é uma questão um pouco, uma zona meio cinzenta, sabe? O pessoal treme na base. E aí vem a história das normas técnicas, que a gente faz 5 anos de faculdade de Direito e não vê isso. A gente fala, uou, como assim normas técnicas? Existe um universo das normas que não me foi apresentado? Sim, existe. São as normas técnicas, ou também chamada de ISOs, da ABNT, que não são apresentadas em 5 anos de direito, em pós-graduação de direito, e elas são alienígenas para a gente. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação das normas técnicas com o processo de implementação da LGPD em uma organização, né? Um grande programa de privacidade, porque eu acredito que muitos profissionais que não saibam da existência das normativas técnicas possam ir no escuro, achando que estão resolvendo uma questão para a organização, quando, na verdade, vai ficar faltando bastante coisa, né? Não faltariam elementos. Né? Obrigado por compartilhar essa preocupação, acho muito pertinente, faz todo sentido. E aí eu quero desmistificar aqui algumas coisas, né? Primeiro que as normas, elas não competem com as leis. As leis, elas são o instrumento principal, isto é, uma nação tem a soberania associada a elas, então as normas não têm pretensão de tomar o lugar das leis, isso nunca vai acontecer. Só que as leis, elas dizem o que elas querem, mas elas não dizem o como fazer. Então, o como fazer, essa resposta, quando você pensa em boas práticas, que a própria LGPD fala de boas práticas de governança, de tudo, você não precisa reinventar a roda. Você consegue consultar isso nas normas técnicas. Então, quando você fala reinventar a norma, o sujeito que não conhece a norma técnica, ele realmente vai inventar um mecanismo qualquer. Né? Vai pegar ali boas práticas. O que é isso? Vamos criar, e não é por aí, né? Já existe isso catalogado na normativa técnica. Exato. E aí a gente vai considerar as normas como uma grande biblioteca que você vai adotando as normas que fazem mais sentido para o seu cliente. Então, assim, qual é o que eu acho importante para quem está começando com norma, entender pelo menos o esqueleto, que a gente também chama de framework, né, normativo técnico. Então, se você entender o esqueleto que você precisa, o mínimo que você precisa para entender as normas, depois você vai pegando as normas pertinentes que fazem sentido ao seu cliente para dar soluções mais eficazes. Exemplo, se você tem algum cliente da área de saúde, você é advogado, e você precisa dar uma solução de LGPD a um cliente da área de saúde, existe uma norma, a 27799, não me matem, é uma norma que é nova, provavelmente muitas pessoas estão escutando dela agora, mas é uma norma que fala de privacidade para a área de saúde.
Então, lá tem N informações relevantes de instrumentos jurídicos que precisam ser produzidos e tudo para melhor salvaguardar aquela organização. Então, assim, você não precisa saber todas as normas, mas você precisa entender que assim é um repertório assim muito grande que você pode fazer uso conforme a sua necessidade ou a necessidade do seu cliente. E essas normas são muito comuns na área de TI. Quem é de TI tem um contato maior com isso, com elas. Então, o TI, num geral, até há pouco tempo, né, quando a gente pega uns 2 anos atrás, no máximo, o pessoal de TI ainda estava muito preso à norma 27001. Né? Então, para a gente começar a falar dessas normas, né, vamos começar o seguinte. Se você nunca viu uma norma na vida, você quer começar a se envolver com esse universo de normas, que literalmente é um universo. Para vocês terem uma ideia, tem mais de 20 mil normas publicadas nível mundo, é muita coisa. É muita coisa. Só que assim, a gente vai restringir esse universo a basicamente 2 famílias. A família 27.000 e a família 29.000. Então, galera, anota aí, para a LGPD, a gente restringe a leitura à família 27.000 e a 29.000. Perfeito, exatamente. Já reduziu bastante. E aí, assim, a gente tem uma norma de entrada. É uma norma que, na versão dela em inglês, ela é de 2011, e ela, quando foi em 2018, teve um amendment, e aí a gente adotou ela para o sistema de conformidade brasileiro, que é a norma 29.100, que ela fala da estrutura da privacidade. Então, a gente vê nessa norma... O que a gente vê nessa norma? A gente vê quais são os termos, os principais termos utilizados. Então, tudo que você vê com relação a opt-in, opt-out, todos esses jargões, a grande maioria deles você encontra nessa norma. Ela também fala dos atores. Então, ela vai falar sobre o titular de dado pessoal, sobre o operador, sobre o controlador, sobre a figura do terceiro, que acaba, na prática, se tornando um controlador, dependendo da situação, sem querer confundir a cabeça de ninguém, e do relacionamento entre esses atores. E, por fim, ela vai falar sobre os princípios de privacidade, que são 11. Então, só para te cortar um pouquinho, de certa forma, quando a LGPD fala disso, ela talvez esteja repetindo ou reproduzindo o que a normativa técnica já falou. Provavelmente... Porque elas não entram em conflito, né? Não são conflitantes. Provavelmente, sim, pelo seguinte... A Europa, principalmente a Europa, tem grande hábito de utilização de norma técnica, coisa que aqui no Brasil está sendo um pouco novo para a grande maioria dos profissionais. Então, o GDPR, né, o Regulamento Europeu, provavelmente sofreu influência, sim, das boas práticas que já estavam nas normas da ISO, né, porque a ISO, você tem N outras normas que, porventura, também nem são da ISO, mas a ISO é a mais difundida a nível mundo. Então, provavelmente, o GDPR sofreu essa influência, e essa influência, como a LGPD é quase que uma costela ali do GDPR, acabou também sofrendo essa influência. Então, vários jargões, vários termos que a gente encontra nesse arcabouço de LGPD, você também encontra nas normas. Uhum. E até mesmo, Raquel, uma coisa curiosa, os princípios. Então, por exemplo, você tem 11 princípios básicos da privacidade, que isso é unânime, isto é, no mundo inteiro. Então, quando você escuta falar princípio de minimização, princípio do consentimento, por aí vai, você encontra isso nessa norma básica. Então, o que, de repente, a lei não está te dizendo o que é, né, ou o que isso poderia te ajudar, nessa norma 29.100 você encontra. Então, com ela, se você é, por exemplo, um empresário, e você precisa se envolver com a LGPD, e você precisa saber o que você vai contratar, qual o caminho que você vai seguir, você não precisa ser especialista em norma. Mas se você ler a LGPD e você tiver acesso, fizer um curso da 29.100, por exemplo, o seu leque, assim, o seu panorama vai abrir muito. Então, é uma norma de entrada. Entendi. E então, a 29.100, ainda que você não esteja implementando um projeto de privacidade em uma empresa, ela já serviria para acompanhar o estudo. Você pode fazer ela com a LGPD. Estou estudando a LGPD e ela, de certa forma, vai esclarecendo os princípios e algumas nomenclaturas da LGPD com tranquilidade. Exatamente, muito bem colocado. E, aliás, um grande parênteses aqui. A própria 29.100, ela é requisito da tão famosa 27.701. Então, quem for lá... 27.701 acho que é a mais famosa, né? Exatamente, é a estrela do show. Então, quem abrir lá a 27.701 e for ver as normas que são requisitos dela,
a 29.100 vai estar aparecendo lá. Então, não é à toa. O link entre essas normas é esse, né? Entre a 29.100 e a 27.701. Aí, falado isso, você falou do pessoal de TI. O pessoal de TI teve muito contato com a norma 27.001 e a norma 27.002. Essas normas, elas são contemporâneas, elas são de dezembro de 2013. Só que quando a gente volta na linha do tempo, até nas nossas vidas, há 8 anos atrás, a gente não tinha o entendimento de privacidade que a gente tem hoje. A gente não tinha a mínima Tem gente ideia. que ainda não tem o entendimento que deveria ter hoje. Você imagina 8 anos atrás. Mas é por aí mesmo. A gente não tinha. Basicamente, essas normas, assim, uma é de requisitos, então ela é auditável, então a 27.001 é uma norma auditável, e a 27.002 ela é uma norma de diretrizes, isto é, o que eu preciso fazer para poder estar adequando a minha empresa para que ela esteja apta a ser certificada, passar por uma auditoria de conformidade. Então, peraí, 27.002 é de diretrizes para a empresa. Isso. E a 1 é a de? Requisitos. Requisitos. São voltadas para a implementação na organização. Isso, da proteção de dados, mas de dados da proteção de geral, dados. não necessariamente dados pessoais. Tá, perfeito. E ainda faço mais um parênteses para quem quiser anotar aí, as normas de requisitos, elas são normas auditáveis. Então, quando você vê, por exemplo, 27.001, ela é uma norma auditável. Você vê a 9.001, que é da família 9.000, lá da qualidade, ela é uma norma auditável. Uhum. Então, com esse entendimento, fica fácil o seguinte, você poderia até pensar, bom, então eu vou correr e vou ler a 27.001 agora, porque ela vai resolver todos os meus problemas. Não, não vai, porque, como falei, há 8 anos atrás, você não tinha nada de privacidade. Então, quando foi em novembro de 2019, foi publicada uma nova norma, que é a 27.701, que é justamente essa famosa. E ela veio com 2 objetivos principais. Uma, estender... peraí, a 27.001 e a 27.002 foram publicadas lá em 2013, onde a noção de privacidade era muito mais precária. Então, ela não fala diretamente de dados pessoais, ela fala de dados no geral, servindo como um guia de orientação para as organizações. Exato. Okay? Então, agora a gente vai para 27.701. Exatamente. Você até tem empresas no Brasil, por exemplo, que foram certificadas na 27.001, tem todo o valor essa certificação, que fala de proteção de dados, né? Mas não entra no mérito dos dados pessoais, por exemplo. Então, quando foi em novembro de 2019, foi publicada a 27.701, com 2 papéis principais: estender a 27.001 no que se refere à privacidade e estender a 27.002 no que se refere à privacidade. Então, com isso, você tem uma trilogia entre a 27.701, a 27.001 e a 27.002. Tá. Então, o que acontece? As empresas que querem pensar em seguir uma norma técnica, isto é, esse arcabouço de norma técnica de A a Z, pode começar pela 29.100 e depois já pula para a 27.701. Por quê? No texto da 27.701, ela direciona, ela fala, isso aqui está na 27.001, isso aqui está na 27.002. Então, é algo que fica mais fácil. E ao contrário do que a pessoa possa pensar que tem que seguir a ordem, né? Porque você pensa no número, você vai do menor e vai para o maior. Eu começaria pela 27.001 e continuaria, né? Aí você está dando já uma dica que é diferente. Começar pela 29.100 e ir para 27.701 e ela vai te remeter a 27.001 ou a 27.002, por aí, né? Perfeito, porque nesse raciocínio que você fez, a última que você veria pelo número, né, seria 29.100. Você começaria pela 27.001 e terminaria na 29.100, né? Só que você terminaria da estrutura básica da privacidade. Feito isso, pessoal, falado isso, assim, o que é importante vocês entenderem? E existe, como falei, um leque gigantesco de normas. Então, assim, além dessas que a gente já falou, né, você tem, por exemplo, a norma 27.000, ela é uma norma que está em inglês, ela não foi adotada pelo sistema de conformidade brasileiro, ou seja, você não vai encontrar a versão dela em português, mas ela é uma norma que fala sobre vocabulário. Então, assim, tudo que se tiver de jargão nessa área de TI, até jurídico mesmo, associado a essa questão de proteção de dados e privacidade, se encontra nela. Uhum. E aí vocês podem se perguntar, tá, mas por que você está falando o tempo todo de termos e definições? Eu não quero ter que ficar adotando termos e definições. Só que justamente esse é o papel da norma. Quando você pega pessoas profissionais de tão variadas áreas, como TI, jurídico e por aí vai,
você pega um empresário, um CEO, se você adotar esses mesmos termos, todo mundo adotar esses termos que já existem, que são falados no mundo todo, fica mais fácil a gente falar o mesmo português. Está falando a mesma linguagem, né? Exatamente. Caso contrário, você não vai conseguir uma eficácia na sua comunicação, seja para vender um serviço, seja para poder trazer isso para dentro da sua organização como colaborador, por exemplo. Entendi. E me responde uma coisa, o pessoal agora já entendeu, vai sair, todo mundo sai correndo, né, depois da live, vai querer adquirir a normativa e vai tomar um susto quando vê o valor delas, porque não são normas baratas. Isso também chama muita atenção de quem é do direito, porque no direito você pode ter um código, um vade-mecum, mas você baixa no Planalto e as leis estão lá e são gratuitas. E, de repente, você se depara com uma normativa técnica que custa, em média, uns R$300, né? Você tem que comprar 4. 3 vezes 4 vai dar 1.200. Você fala, nossa, vou gastar isso aqui em norma técnica, ou pago condomínio esse mês, ou pago aluguel, né? Ou seja, não é uma coisa que é de fácil acesso. Você sabe dizer, por acaso, você tem ideia de por que esse valor é tão alto? Ou é porque, de repente, elas estão sendo muito demandadas nesse momento e o preço sobe, enfim? Porque isso é uma coisa, é algo que me chama atenção. Então, a origem das normas, né, até um parênteses, sem querer entrar muito no mérito, para não dar nó na cabeça de ninguém, mas, basicamente, quando a gente fala de ABNT e ISO, você tem 2 tipos de norma, né, 2 tipos de grupos. Você tem os grupos de normas, que são normas internacionais, que ainda não foram adotados pelo sistema brasileiro, então são só ISO. Então, você vai ver ISO IEC 27701. Se for só ISO na frente, não tiver mais nada, essa é uma norma em inglês ou francês, geralmente. São normas que não foram adotadas ainda, nessa versão. Só que quando você pega ABNT, NBR, ISO e IEC com o mesmo número, significa que é uma norma que vai estar em português e vai ter sido adotada pelo sistema brasileiro. Olha! Então, quando você fala, a ISO 9001, não, aqui para o Brasil seria a NBR 9001, ou a NBR 27001, 27012, por aí vai. Então, quando a gente pensa nessas normas que a gente está falando para a LGPD, a 29.100, a 27.701, a 27.001, elas são normas que elas não tiveram origem no Brasil. A CETE tem norma específica para a LGPD que nasceu aqui no Brasil, como, por exemplo, a 16.167, uma norma estritamente brasileira, que ela fala de diretrizes para classificação, rotulação e por aí vai. E aí ela é NBR? Não. Ela é só NBR, ela não é só isso. NBR, 16.167. 167, gente. Isso. Beleza. Então, assim, quando essas normas que a gente está falando, as principais da família 27.000 e da 29.000, são normas que nasceram de um consenso internacional. Então, o que significa isso? Mais de 160 países se reuniram, num geral, essas normas passaram por 7 estágios e mais de 4 ou 5 anos, em média, de maturação até ser publicada como uma ISO. Nossa, então existe todo um processo de cuidado na criação de uma norma dessas, né? ISO, NBR, ABNT, enfim, não é algo que nasce do dia para a noite. Não. Com certeza, o tempo de maturação dela é superior a muito livro, por exemplo. Então, assim, inclusive as normas do Congresso brasileiro, com certeza. Exatamente. Então, quando você pensa em norma técnica, você fala, pô, mas que saco, boas práticas de quê, da onde? Justamente, você tem mais de 160 países representados pelos seus especialistas, né, pensando sobre um determinado assunto. Exemplo, proteção e privacidade de dados. Você pensa em 27.701, mais de 160 países participaram. Então, assim, seria muita pretensão do Léo, por exemplo, achar que a solução do Léo é melhor do que a solução de uma norma, porque o Léo não vai conseguir pensar em tudo que tem numa norma com relação àquele assunto. Alguém já pensou, né? E ficou maturando isso durante um bom tempo. Exatamente. Então, quando você pensa nesse processo, porque depois que uma norma é publicada em inglês, aí a ABNT, caso tenha interesse de adotar para o sistema de conformidade brasileiro, também passa por todo um processo, passa por comitês, passa por especialistas, vai para consulta pública. Então, nesse momento da consulta pública, qualquer cidadão pode ler o texto integral da norma, pode tentar participar de alguma forma, com alguma sugestão ou alguma informação que ache relevante, embora nesse momento, né, já de consulta pública, você tenha
uma limitação no que tal se alcança ou não fazer em termos de ABNT, para depois ser publicado com a ABNT. Então, a norma é cara por conta disso, porque é um processo gigantesco, envolve uma quantidade de profissionais muito grande, e, assim, são boas práticas, não boas práticas do Rio, do Brasil ou da América do Sul, do mundo inteiro. Então, são normas que servem tanto para a LGPD quanto para a GDPR, por exemplo. Inclusive, sendo umas normas práticas que demonstram as boas práticas a nível mundial, a organização adota sem medo de errar nesse sentido, né? Porque fazer uma boa prática de forma correta também é minimizar o risco e estar em compliance com a LGPD. Porque foi aquilo que você falou, o Léo não sabe qual é a boa prática, você pode ter toda a boa intenção no seu coração, como profissional, né? Mas você não pode inventar algo que não tenha sido testado previamente, que não tenha sido avaliado, que não tenha sido condicionado e colocado como válido, né? É praticamente uma norma testada cientificamente, né, por assim se dizer, porque ela passou por etapas que hoje pode chegar à conclusão de que ela é uma norma correta a ser aplicada naquilo que se chama de boas práticas, né? E isso faz toda a diferença num projeto, porque quem não utiliza a normativa técnica para implementar o projeto está perdendo informação, está sendo omisso, né, no que diz respeito a não colocar a empresa em risco, a observar a própria LGPD, que embora não fale, porque a LGPD não fale, ó, caro leitor, dá uma olhada ali nas normas da ABNT, ISO, enfim, não existe essa orientação, por isso que eu até falo assim, mais coloquial, para o pessoal entender que realmente isso é um trabalho do profissional que se qualifica e que busca informação e que descobre esse mundo novo para o jurídico. Aí eu faço essa diferenciação com o TI que eu fiz, te perguntei se era mais comum no TI, porque para o jurídico são normas alienígenas, e quem descobre toma um susto, é quase como pensar como, né? Existia isso, ninguém nunca me falou. Eu me senti assim, quando foi apresentada para a normativa técnica, eu falei, mas eu já fiz mestrado, doutorado, nunca vi isso na vida, e de repente surgiram novas normas. Enfim, e aqui tem uma pergunta aqui, queria dar boa noite a todos, que o pessoal tem gente entrando agora, Luciano, meu aluno, entrou, boa noite. A Aline colocou aqui em francês, essa, ISO IEC 27000, 2018, francês, Tecnologia de Informação, Technique de Sécurité. Essa, né? Só falhou para mim um pouquinho, você falou IEC, depois do IEC veio 20.000 e quê? 27.000, 2018. Então, essa 27.000, só 27.000, é uma norma de vocabulário em francês. Por exemplo, a norma de vocabulário para essa família da 27.000 e até da 29.100 também. Então, essa norma, você não vai ver a versão dela em português, por exemplo. Você vai ver em inglês ou francês. Ela só está em francês. Em inglês também. Inglês, tá. A Aline perguntou aqui também sobre a CPD. A forma de contato para participar no fórum é o e-mail contato@cpdbrasil.com? Isso mesmo, isso aí. Tá, respondido, Aline. E aí, quando eu falei do preço, o Morgado colocou aqui, a BNT não, quando você compra o documento, vem com uma marca d'água que diz quem comprou. Tem essa particularidade, né? A pessoa compra, ela não pode repassar para outras pessoas. Não pode, e aí até por questão de respeito a direito autoral, essa coisa toda. Por quê? Porque as normas, quando você vai fazer uma auditoria, por exemplo, a empresa que está auditando, ela precisa ter uma norma que aí conste a razão social daquela organização, que ela está sendo auditada e por aí vai. Então, se começar a distribuir norma, isso é rastreável e, obviamente, até o jurídico da ABNT ou de outra empresa, por exemplo, pode acabar acionando aquela pessoa por conta de direito autoral. Mas, assim, em termos de site para comprar norma, existem dois muito famosos aqui no Brasil, sem tomar partido de nenhum deles. Você tem da própria BNT e você tem de uma empresa chamada Target. Então, na Target, você costuma ter os preços um pouquinho melhores, no geral, mas depende muito da ação aí que eles estão fazendo em termos de comercialização de norma.
E o que é aquilo que às vezes a gente recebe em grupo, em e-mail, acho que é consulta pública, é isso? Isso. A consulta pública, ele é um texto quase. Ele é um texto que vai como integral para a consulta pública, só que nesse meio tempo, entre ir para a consulta pública e finalizar a consulta pública, você pode ter alguma alteração. Então, não significa que aquele texto é o texto final. Num geral, coincide. E, num geral, o grosso, para quem está começando a querer estudar, alguma coisa nesse sentido, não tem, talvez, condições de adquirir as normas, é um bom caminho, porque o grosso vai estar ali. Pode ter alguma particularidade, mas esse documento ele é gratuito. Ah, perfeito, porque eu já vi em grupos de cursos que eu fiz, eu sempre chegava às minhas mãos quando eu comecei a estudar e como eu comprei de cara, eu acabei não consultando, mas eu pensava muito, mas será que eles me passaram de alguém? Mas tem a marca d'água, porque a minha tinha, as outras não, e eu fiquei na dúvida. Mas fui estudar direto com as que eu adquiri. Bom, eu acho que depois dessa aula, o pessoal deve ter ficado menos confuso, deve ter esclarecido bastante a cabeça do público, no sentido de saber o que são normas técnicas e a importância de estudar essa normativa para fazer um projeto de privacidade, um programa de privacidade, né, gente? A LGPD é só um ponto de partida. Infelizmente, a LGPD ela não é como outras legislações que, por exemplo, tem o procedimento, né? Você pega uma lei de drogas, uma norma uma norma penal, tem ali algumas, a Lei Maria da Penha, tem o procedimento, o que tem que ser feito na parte de processo toda ali dentro, né? A LGPD não, ela é um ponto de partida, ela elucida fundamentos, princípios, também com inspiração no GDPR, e agora a gente já sabe que as boas práticas ela não informa para a gente que a gente tem que recorrer às normas técnicas, mas agora vocês descobriram aqui na live, já sabem que é de praxe, né, dos profissionais recorrerem à normativa técnica. Por que, Léo? Se a pessoa não recorrer à normativa técnica, o que acontece? Então, costumam dizer que não tem certo e errado em termos da adequação que, por exemplo, o profissional X está oferecendo ao mercado. A gente ouve muito que não tem fórmula de bolo e cada um faz de um jeito, enfim. Eu ouvi muitos profissionais fazerem parecido, mas nem sempre igual, né? Aqui nas entrevistas das lives, eu converso com muita gente, a gente acaba vendo como é que cada um vai direcionando a implementação. Exatamente. Só que o que acontece? Imagina, eu vou dar 2 exemplos que eu acho que são marcantes, são relevantes. A gente pensa em NASA, por exemplo, a NASA, ou a própria CIA, por exemplo. Você fala, bom, são processos perfeitos, os dados que tramitam lá estão plenamente respaldados e nunca vai acontecer nenhum problema. Pois bem, essas 2 organizações já tiveram vazamentos recentes de dados. Então, o que provavelmente aconteceu? Foi uma falha de processo. Vou dar um outro exemplo. Eu acho que ninguém aqui da live tem dúvidas da excelência jurídica do STJ, por exemplo. E recentemente... Eu ia falar do STJ agora. O STJ ele foi vítima de um ransomware, né, que acabou paralisando as atividades dele por quase uma semana e quase atingiu o backup. Então, também foi uma falha de processo. Então, como é que você geralmente evita essas falhas de processo? Com normas técnicas. Então, assim, com procedimentos previstos em normas técnicas. Um outro procedimento, para ficar muito claro, né, que até é curioso, quando teve o atentado das Torres Gêmeas, do World Trade Center, mais de 100 empresas foram dizimadas do mundo, desapareceram. Desapareceram? Desapareceram, tanto fisicamente quanto virtualmente. Ou seja, elas atuavam numa das torres e faziam um backup na outra torre. Então, as 2 foram atingidas, o físico e o virtual literalmente desapareceram. Estavam no mesmo lugar. Exato, a gente não precisa ir muito longe. Até em São Paulo, nas chuvas de 2019, você teve, por exemplo, uma faculdade que o backup dela ficava no subsolo, foi alagado, então demorou para voltarem as aulas dos alunos, por aí vai. Só que na norma, na 27701, fala justamente que você tem que ter uma distância segura para o teu backup, para o servidor de backup. Então, às vezes, um profissional não vai conseguir pensar nisso.
Só A que normativa ela já pensou previamente todas as hipóteses que pode dar errado no sistema de segurança físico ou digital. Ela falou: olha aqui, ó, tá tudo aqui. Você lê isto aqui e segue. É mais ou menos por aí. Exatamente. Então, quando a gente pensa, por exemplo, currículo, você receber um currículo. Então, quando você fala da 29.100, ela fala de dados pessoais não desejáveis. Então, você precisa ter processos privacy by design, por exemplo, para poder lidar com uma informação não desejável. Então, assim, as normas elas te ajudam a dar soluções mais eficazes. Mas aí o grande lance, respondendo a sua pergunta, é que imagina o seguinte: eu sou um profissional de TI, eu inventei um software mirabolante e aí eu falo, eu adequo a sua empresa com esse software LGPD. Ok, houve um vazamento. Imagina que a NPD vá auditar os processos daquela organização. E a NPD pergunte, tá, com base em que você adotou, quais são as boas práticas que você adotou? Esse software. Ela simplesmente pode considerar, não, eu não acho que esse software tenha previsto isso ou aquilo outro, e sancionar aquela organização, isto é, em termos das sanções previstas na LGPD, e os titulares lesados moverem uma ação na Justiça da Esfera Comum. Mas, quando você pensa que, se você fizer, se esse mesmo profissional ele der uma solução em termos de normas técnicas, mesmo que haja um vazamento, essa organização vai ter como mostrar para a NPD, por exemplo, falar, não, eu segui as melhores práticas mundiais, eu fiz todos os meus esforços, mas, assim, de fato, houve uma falha humana e houve um vazamento. Evidentemente, a exemplo do que acontece no GDPR, a sanção ela vai ser um pouco mais amena, não tem como ser a mesma até do que, enfim, quem não fez nada, por exemplo, né? A comprovação de boa-fé você tem nas ações da pessoa que fez as práticas de acordo com a normativa do que aquela que se omitiu e ficou esperando aí a vida e alguma coisa acontecer. Infelizmente, a gente tem muitas empresas aí achando que a lei não vai pegar, né? Isso é um outro fator que enfim, a gente enfrentou isso, né, no CDC, lá, quando foi sancionado em 1990, que muitos empresários achavam que era muito direito para os consumidores, né? E 30 anos depois, quem nunca leu, pelo menos já ouviu falar do CDC, mal ou bem sabe que tem direito ali previsto. E que nunca, pelo menos, não sofreu um problema como consumidor, com problema jurídico, e que ainda não tem ido ao judiciário, foi pelo menos no site, no Reclame Aqui, no saque, reclamar, né? Ou seja, as pessoas que não detinham esse conhecimento jurídico ao longo dos anos passaram a ter, e todo mundo sabe um pouquinho de direito do consumidor. É o que a gente espera também em relação à proteção de dados, né? O Itaú fez uma campanha agora de vários comerciais chamando atenção para isso. Algumas empresas estão adotando avisos de privacidade com pequenos curtas para sair do péssimo hábito de colocar um contrato que ninguém lê, a verdade é essa, porque a fonte é 5, porque está com pressa para instalar o aplicativo e as pessoas não leem. Então, justamente para corrigir esse mau hábito do cidadão de não ler, mas cabe a nós também nos conscientizarmos e procurarmos mais informação, né? Eu sei que a normativa técnica não é uma norma de leitura fácil para qualquer cidadão pegar, abrir e ler, mas se eu te perguntasse hoje, assim, as normativas, a gente está falando muito de organização, né? Mas existem medidas técnicas que o cidadão comum pode adotar para proteger os seus dados, por exemplo, no seu computador? Porque eu fico pensando, gente, se acontecesse na base de dados do STJ, imagina eu que tem um antivírus de R$ 49,90, entendeu? É por aí. Então, o que o cidadão comum pode fazer para proteger os seus dados, estando também de acordo com a normativa? O que a normativa recomenda nesse sentido? Então, se você abrir essas normas, ou a 27.701 ou a 29.100, as normas, no geral, elas são aplicáveis às organizações de qualquer tamanho, o que é um mito acharem que são só para as grandes. Mas, assim, imagina, vou falar da pessoa física, mas a pessoa física é uma prestadora de serviço, uma autônoma, por exemplo. Tá. Ela fala, olha, eu quero adotar as normas técnicas, mas eu não tenho não tenho recurso financeiro suficiente para adotar ela de A a Z. A adoção das normas está associada a 3 recursos, né? Ao recurso financeiro, ao tecnológico e ao humano. Então, assim, as organizações é que precisam fazer essa avaliação do quanto elas vão conseguir caminhar na norma. Quanto mais caminhar, melhor. Se conseguir um certificado,
for auditada e tiver conforme o estabelecido na norma, excelente, serve de diferencial de mercado. Mas para aquela pessoa que é um MEI, por exemplo, é um profissional liberal, alguma coisa nesse sentido, quando você lê as normas, você vai ver que tem uma série de boas práticas que você pode adotar, seja de backup, seja justamente de verificação de malware, de vírus e por aí vai, que são práticas baratas, são práticas que estão ao seu alcance e que você pode evitar. Então, até mesmo, vamos supor, eu tenho tudo meu anda no meu HD externo ou no meu pendrive. Vamos botar um pendrive que é mais barato. Só que, normalmente, os pendrives eles não têm nenhum tipo de criptografia. Então, se você tiver a possibilidade, você pode adquirir um pendrive que tenha criptografia, porque se você perder, for furtado, for roubado, os seus dados vão estar garantidos. Então, até mesmo a questão de senha, você não usar a mesma senha para tudo. Então, assim, você usar senhas fortes, porque, assim, fazendo um parênteses, sem querer entrar muito na questão técnica, a forma como os hackers normalmente invadem descobrem uma senha é por um método chamado força bruta. Então, a força bruta, ele faz a combinação de várias palavras. Então, qual o nome do cachorro da Raquel? Se é que a Raquel tem cachorro. Tem um cachorro e gato. Então, ele vai usar o nome do seu cachorro para tentar descobrir a sua senha. Então, por tentativas, ao longo... Deve ser assim, nome do cachorro, do pai, da mãe, data de aniversário, né? Uma data de aniversário de casamento, algo importante. Eles vão por essas informações. Exato. E aí ele consegue, com isso, minimizar o tempo. Porque se ele não colocar no programinha dele, que está forçando ali uma senha, ao invés de demorar um dia, vai demorar um mês. Então, quanto mais você puder evitar palavras de dicionário e por aí vai, você vai estar dificultando que alguém descubra a sua senha. Quanto mais longa ela for, melhor também. Por isso que os próprios programas hoje têm pedido que misture números com caracteres, sinais, etc., para dificultar. Sim, sim, exatamente. Porque assim, e que as senhas sejam individuais. Porque se você tiver a mesma senha para tudo, uma vez que essa senha seja comprometida, aquele hacker, por exemplo, ele vai conseguir ter acesso a tudo que é seu. Então, o teu dano vai ser muito maior. Em contrapartida, você perdeu, sei lá, a sua senha de e-mail. Ok, mas aí você bloqueia aquela senha e resolveu o seu problema. Perfeito. E antivírus? Dá para confiar nos antivírus gratuitos da internet ou necessariamente tem que ser pagos? Então, isso daí é uma pergunta, aliás, assim... Porque todo mundo adora baixar alguma coisa de graça, né? E antivírus sempre estão oferecendo gratuito. Eu fico, será que isso serve ou não? Porque depois oferece a versão paga. Então, eu vou dar um exemplo que eu acho que vai ilustrar isso. Né? Imagina que você tem um antivírus, o 1, o 2 e o 3. E você tem o vírus, o A, o B e o C. Hoje, só o antivírus 1 é que protege do vírus A e B, do C ainda não. Mas o antivírus 2 protege do C e do B, mas não protege do A. Ou seja, você não tem um antivírus perfeito. O que você tem é que, de repente, a equipe de engenheiros daquele produto em específico conseguiu, para aquela ameaça, uma vacina. Mas não significa que ele vai ser perfeito. Isto é, qualquer vírus que sair, aquele antivírus vai pegar. Então, depende. Então, o ideal era ter mais de um antivírus, então. No geral, você não toma... Os profissionais, no geral, isto é, uma parte dos profissionais preferem, de fato, poder atestar algo com base em mais de um teste. Então, vai dizer, realmente, está sem vírus, passou por tais avaliações e por aí vai. Só que isso é um pouco utópico para o homem médio, né? Para o cidadão comum, para a pessoa física ali. Então, assim, se tiver e tiver atualizado e você fizer uma verificação de tempos em tempos, já é uma grande coisa. Perfeito. Você falou de HD externo, eu lembrei de uma situação que eu vivia. Eu tinha um HD, AWD, antigo, antigo, né? Tinha mais de 6 anos, era antigo. Que era o máximo. Quando eu comprei, armazenava todas as minhas fotos lá e tal, e eu achei que estava tudo bem na minha vida. Só que eu não acessava ele, porque eu sabia que estava tudo lá, né? Dentro de mim estava tudo seguro. Quando eu fui acessar, ele simplesmente não trazia as fotos. Aí eu entrei em contato com um rapaz que faz a manutenção no meu notebook, ele levou e falou que estava com problema de estabilidade, e ele levou quase mais de um mês para conseguir tirar todas as fotos e colocar na nuvem, ele conseguiu recuperar.
Mas ele conseguiu fazer isso porque ele tem técnica para isso, né? Eu, como usuária daquilo, não consegui. E eu achei que estava protegida e quase que, né, que eu perdi todas as minhas fotos. E aí eu fico pensando, a maioria das pessoas às vezes compra uma tecnologia e acham que estão protegidas, quando na verdade elas também têm que estar acompanhando a evolução daquilo, né? Como pensar que você tem algo armazenado num disquete e esse disquete não funciona mais. A mesma coisa é o pendrive, talvez. Teve uma época que a gente usava muito pendrive, né? E agora as pessoas estão armazenando mais na nuvem. A nuvem é mais confiável que o pendrive? Com certeza, né? Porque Então, o nome em nuvem é meio ruim também, né? Parece que é algo volátil. sim. As nuvens, no geral, elas são mais seguras em termos de backup, por conta que, normalmente, tem backup das nuvens daquela empresa que está fornecendo aquele serviço. Exemplo, o Google Drive. No Google Drive, com certeza, os seus dados não estão só em um servidor da Google, estão em N servidores. Então, se pegar fogo, explodir alguma coisa, o servidor que tenha o teu dado, o servidor principal, certamente já vai ter um backup daquilo. Então, pela nuvem, você consegue recuperar, por conta que o Google, por exemplo, a Google decidiu fazer backup. Assim é com o OneDrive, com o Dropbox e por aí vai. Isso aí é um lado bom. O lado ruim é que essas nuvens não são criptografadas. E aí as nuvens criptografadas são infinitamente mais caras. E sem contar que, assim, a gente, como usuário comum, a gente não tem como forçar que o seu dado esteja no Brasil. Então, dependendo da linha de raciocínio, em termos de LGPD, se você está usando o Google Drive, o servidor da Google está na Europa, talvez ele possa ser considerado como uma transferência internacional de dados. Internacional de dados. Então, depende muito de quem está avaliando aquilo, entendeu? Entendi. Tem um comentário aqui no YouTube que o Rodrigo César colocou o seguinte: o Windows 10, a partir da edição Pro, possui uma ferramenta nativa para criptografia de discos chamada BitLocker e também uma ferramenta para criptografia de discos externos chamada BitLocker to Go. Obrigada, Rodrigo, pela informação. Conheço o Rodrigo. Boa noite, Rodrigo. Obrigado por estar prestigiando aí nosso evento. Sim, o Windows, né, e o próprio Office 365, eles têm uma série de funcionalidades já voltada para a questão de proteção e privacidade de dados, não só da LGPD, quanto do GDPR também. Se a organização tiver a oportunidade de adotar essas ferramentas, boa parte do processo de adequação já vai estar ali encaminhado. Mas também não é a solução para tudo, né? Então, você, de fato, precisa entender os processos, entender como é que esses dados tramitam, como eles entram, como eles saem, ciclo de vida e por aí vai. Cabe a nós também termos cuidado, né? Não adianta a gente confiar só num HD, como eu fiz, por exemplo, achar que está tudo bem, né? A gente tem que olhar de tempos em tempos e ter, de repente, mais de uma base segura para os nossos dados, não expor eles de qualquer forma. Quando a gente vai fazer implementação em empresas, eu percebo que muitas das falhas são humanas, né? Não sempre a questão é do software ou de um mecanismo, é o funcionário que deixa ali a senha num post-it, ou o funcionário que deixa o computador aberto e vai almoçar. Embaixo do teclado, a senha, que acho que ninguém embaixo do teclado, ou então aquela senha que é padrão, que para todos os funcionários é a mesma senha, ou o funcionário que empresta o PIN para o outro usar a impressora, e enfim. Tem que ter, então, para evitar essas falhas humanas, cabe a questão do cuidado e dessa culturalização de proteção de dados mesmo, que se as pessoas tivessem, teríamos menos incidentes de segurança, né? Com certeza, Raquel. Por exemplo, como eu falei, as próprias normas técnicas, elas preveem esse tipo de situação. Então, você tem a política de tela limpa e a política de mesa limpa. Então, mesmo quando você pensa num documento impresso, físico, se você deixar ele em cima da sua mesa, ele está sob risco. Então, assim, você precisa pensar nisso. Então, no seu computador, quando você levanta da mesa, você bloquear a tela, você não deixar as senhas de fácil acesso ali na sua área de trabalho, e por aí vai. Nas normas, na própria 27701, você pensa nisso, já está prevista esse tipo de situação. E aí, falando das normas, o Antônio colocou aqui, Antônio Serafim, além das normas ISO 17001 e
27.705, qual outra recomenda para integrar com a LGPD? A gente não falou da 27.705, não, né? A gente falou da 27.701, da 29.100. Ah, tá bom, vamos lá, vamos recapitular, então. Fala para a gente, Léo. A norma de entrada que eu indico é a norma 29.100. Depois dela, 27.701, que traz o conceito de privacidade, a 27.001, que é de requisito, a 27.002, que é de diretriz, e aí você tem uma série de outras normas que podem dar suporte a isso. Por exemplo, a 27.003, que é uma norma de orientação, que também ajuda na adequação da 27.701. Você tem a norma 27.005, que é uma norma que fala sobre gestão de risco, e você tem uma norma anterior a ela, mais abrangente, que é 31.000, por exemplo. Então, talvez algumas organizações já tenham tido contato com a 31.000 antes dessa história de LGPD. E a 31.000, ela faz menção a uma outra norma, que é a 31.010. E aí você tem as outras normas, como, por exemplo, a 29.151, que é um código de prática para proteção de dados pessoais. Você tem a 29.134. A 29.134, ela fala da avaliação de impacto de privacidade. Você tem a própria 27.000, que ela é uma norma de vocabulário. Você tem aquela 16.167, que eu falei, que é uma norma que fala sobre rotulação, classificação e por aí vai, uma norma de 2020. Então, assim, é um universo gigantesco que, se você quiser abraçar todas de uma vez só, você vai se sentir perdido. Então, eu escutei uma frase de uma pessoa que eu admiro muito, que ele é o mestre dos magos das normas técnicas, que é o Ariosto. E ele falou: quem muito aperta, pouco abraça. Então, assim, ao invés de você abraçar todas, quem muito abraça, pouco aperta. Desculpa, quem muito abraça, pouco aperta. Então, se você tentar abraçar todas as normas, você não vai conseguir entender e se especificar em nenhuma delas, para você poder tramitar e dar soluções, ou mesmo adotar soluções com relação àquela norma específica. Então, de fato, eu sugiro que seja um conhecimento gradual, né, e que você, aos poucos, vá se envolvendo com as demais normas. Porque é o que eu falo, né? Num geral, isso é do ser humano, as pessoas elas preferem um conhecimento por associação, ou seja, o que todo mundo está fazendo? Aí a pessoa vai lá e copia, melhora um pouquinho e entrega. Então, fica todo mundo correndo para descobrir modelo, para querer receita de bolo e por aí vai. Só que num assunto tão complexo quanto a LGPD, por exemplo, às vezes você precisa ir nos princípios. É um caminho um pouco mais longo, mas, no geral, você vai estar muito melhor fundamentado. Então, é o que eu poderia dizer aí. Não sei se ficou faltando alguma, porque são várias. No geral, assim, a gente pode pensar em, pelo menos, aí umas 15 normas aí associadas à LGPD. Bom, eu acho que ficou respondida a pergunta do... Quem foi que perguntou? Do Antônio Serafim e da Rafaela Esmeraldo também, que falou que foi falada a política de mesa limpa. Qual é a política de mesa limpa? A política Tem de esse mesa nome? limpa, esse exemplo que eu dei. Imagina que eu vou para uma reunião com o CEO da minha organização. E aí eu estou cheio de documentos impressos que eu precisei usar. Tela limpa. A Giovanni corrigiu, tela limpa. Existem as duas, de mesa limpa e tela limpa. Então foi isso. Então, assim, por exemplo, se eu deixar uma pilha de documentos na minha mesa, e documentos sensíveis, e alguma pessoa tiver acesso, até alguém de fora mesmo, um visitante tiver acesso a isso pode ser considerado um vazamento. Se ele lê algum dado, alguma coisa assim, ou comercial, né, um dado comercial sensível àquela organização, que a gente fala muito de dados pessoais, porque é o foco da LGPD, mas pode ser um dado meramente comercial, estritamente, meramente não, mas estritamente comercial. Mas então você precisa ter esse cuidado. Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu estava no escritório, eu fiz uma impressão e era um contrato, né, na verdade, de sociedade. E quando eu imprimia, uma menina estava lendo o que tinha sido impresso e falou: isso aqui é seu, e era, só que era uma informação que ela não deveria ler, entendeu? Então, esse tipo de cuidado é necessário. Então, tem algumas impressoras que acabam gerenciando esse tipo de coisa. Quando você chega lá, você digita uma senha para só imprimir quando você estiver do lado dela e por aí vai. Mas, como eu falei, isso depende muito dos recursos, tanto financeiros, quanto humanos, quanto tecnológicos.
Bom, entendi. Acho não, eu tenho certeza que depois dessa live o pessoal vai sair com bem menos dúvidas a respeito da normativa técnica. Na verdade, vai sair até mais confiante para poder saber qual norma técnica, por onde começar a estudar, qual vai ser a primeira, para depois estudar a segunda, a terceira, e perder esse medo, né, de olhar para a norma técnica com um olhar assim de desconfiança, porque o jurídico sempre fica meio tenso quando se fala em norma técnica. Eu quero muito agradecer a sua presença aqui hoje. Foi extremamente enriquecedor e esclarecedor para o público que vem acompanhando as lives. Quero deixar espaço para você falar, se tiver algumas palavras finais, alguma coisa que você queira dizer. Pessoal, queria agradecer, primeiro de tudo, a Raquel, né, por esse espaço aqui, por essa oportunidade de compartilhar conhecimento. Conhecimento é algo que tem que ser compartilhado e não guardado. Agradecer a presença de vocês que ficaram aqui até o final. Falar também que, se vocês tiverem alguma curiosidade, lá no site da cpdbrasil.com tem a parte de notícias, que tem muita coisa legal, já com um olhar normativo técnico que pode auxiliar vocês. E caso vocês estejam pensando numa capacitação, é muito comum normas técnicas cruas, né? Então, você vai ver um curso da 29.100, mas ele não vai ser direcionado, talvez, para a LGPD. A gente tem um curso que está bem recente, que a gente publicou ele recentemente, a gente vai fazer uma campanha de lançamento dele, mas para quem tiver com pressa, urgência, estiver sendo pressionado pelo gerente, tem que aprender, vai lá, tem esse curso da 29.100, com o olhar da LGPD, e agradecer a vocês. Quem quiser me adicionar no LinkedIn também, pode me adicionar. O link do meu LinkedIn, eu não me lembro de cabeça, mas acho que é Léo Cefarias, eu peço desculpas. Mas está no meu. Se o pessoal for no meu LinkedIn, eu postei hoje a arte e tem o nome dele embaixo. Vocês podem procurar e adicionar. Aqui eu falo rapidinho, aqui o meu LinkedIn está como Léo Cefarias. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, Raquel. Léo, o pessoal está todo mundo agradecendo. Muito bom, obrigado. Rodrigo César colocou aqui, parabéns, Raquel e Léo. Pena que só cheguei depois da metade. O Luciano, gostei muito, papo sério, direto. Top, 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 valeu a pena. Agradecemos os conhecimentos passados. Que bom, gente, que vocês gostaram. Que bom que a gente começou bem aqui a nossa 5ª edição do projeto LGPD Experience. Vou adiantar algo que era surpresa, mas já posso adiantar, não tem problema. Só para vocês, para garantir a presença de vocês, o Léo vai estar com a gente no próximo workshop gratuito do dia 8 de maio, que começa às 9 da manhã e vai até às 6 da tarde. Então, se vocês ainda não se inscreveram, entrem no professoraraquelrinaldi.com.br para garantir sua vaga. E se você também ainda não baixou o manual LGPD Experience, entra no professoraraquelrinaldi.com.br/manual LGPD para baixar o e-book, para ler os principais pontos da LGPD que eu coloquei no e-book para vocês. Muito legal. Se tiver alguma crítica construtiva, podem fazer, porque eu sou sempre ouvidos aí para as críticas construtivas, porque, como disse o Léo, o conhecimento ele tem que ser passado, tem que ser trocado. Acredito muito nessa troca entre aluno e professor. E convido vocês a estarem amanhã novamente. Na verdade, a estarem todos os dias até o dia do workshop, mas amanhã a gente retorna com mais uma live do projeto, tá? Muito obrigada, Léo, e muito obrigada a todos vocês. Gratidão. Boa noite. Beijo, tchau, gente. tchau.